Olá, meus amados, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Helena. Fique comigo até o final desse vídeo, ok? Deixa o seu like, o seu comentário. Ative o sininho de notificação para você ver o meu próximo vídeo. Eu quero falar de Davi, o rei mais famoso de Israel. Davi foi filho de Jessé. Ele foi escolhido pelo próprio Deus quando ele ainda era muito jovem. Um dia Deus ele falou para Samuel para ir escolher um rei. Saul, ele desagradou a Deus. E Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé escolher um rei. E chegando lá, Jessé fez passar seus 7 filhos, cada um mais bonito. E quando acabaram os filhos, Samuel perguntou: tem mais algum filho? Porque o próprio Deus já tinha dito para Samuel que não era nenhum daqueles não, aqueles que estavam lá mais bonitos, com boa aparência. E Deus disse para Samuel que ele não olhava para a aparência, mas ele olhava para o coração. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi pastor de ovelha, ele foi músico, ele foi poeta e ele escreveu muitos salmos. O salmo assim mais conhecido é o Salmo 23. Então Davi, ele foi da linhagem de Judá e foi dos antepassados de Jesus. Ele, com 30 anos, começou a reinar e ele reinou durante 40 anos. Ele reinou 7 anos em Judá e 33 em toda Israel. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem de guerra e sempre ele, quando errava, ele pedia perdão a Deus. Ele foi um homem de guerra que Deus não deixou nele construir o templo. Quem construiu o templo para o Senhor foi o seu filho Salomão, né, que ficou reinando depois que ele morreu. E um dos pontos mais fortes que eu acho na história de Davi foi ele sendo jovem, vivia no campo, pastorando as ovelhas de seu pai. Mas Deus olhava para o coração. Eu imagino Davi ali na calada da noite, ou pegando o sol de meio-dia também, né? Porque ele pastorava as ovelhas de seu pai. Seus irmãos eram soldados, né? E Davi não. A Bíblia diz que ele era ruivo e ele trabalhava no campo, digamos assim. E os irmãos, né, eram soldados, homens já de guerra. E Davi, com certeza, naquelas montanhas, ele mesmo já falou, né, que matou urso, matou leão. E ele era um homem que era temente a Deus. Ele jovem ali, enfrentando frio, sol, chuva. E eu creio que quando a pessoa está nessa condição, essa pessoa começa a depender de Deus. Mas Davi, ele foi tão querido por Deus que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá tinha um rei. E quando Jessé fez passar seus 7 irmãos, e Deus falou: Jessé, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. O homem olha para a aparência, mas Deus, ele olha para o coração. E quando acabou-se os 7 irmãos, Samuel perguntou: tem mais algum jovem? Davi, talvez o esquecido, né, lá nas montanhas. Ah, tem, Davi está lá pastorando as ovelhas. E Samuel mandou chamar. E ele foi ungido na frente dos seus irmãos. Não importa o que você esteja passando hoje, talvez você está numa condição difícil, talvez é um momento de aflição, talvez foi desprezado, talvez alguém não lhe vê com bons olhos, talvez tenha alguém que está muito acima de você e você pensa: meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Calma, calma que vai chegar a sua vez. Davi, ele nem imaginava que ele ia ser um rei. E quando um dia Saul, ele estava com um espírito mau, que foi permitido pelo próprio Deus, ele mandou chamar Davi para tocar a harpa. E Davi começava a louvar, né, e Saul acalmava. Então Davi, ele era mesmo assim um jovem muito, assim, eu digo, de Deus.
Por mais que ele tenha sido guerreiro, né, um homem de guerra, mas foi permitido pelo próprio Deus. E quando começou, né, ter uma guerra lá que o gigante Golias afrontava o povo de Israel, Davi, ele enfrentou esse gigante, ele não teve medo. Eu acho um dos pontos muito fortes, quando ele enfrenta esse gigante sem arma nenhuma, sem armadura nenhuma, mas só com a força de Deus e a coragem que ele tinha. E ele venceu esse gigante. E Davi foi crescendo. E um dia, Davi, ele matou muitas pessoas. E as mulheres começaram a cantar que Saul tinha matado os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E começou a criar uma inveja no coração de Saul por Davi. E ele começou a perseguir Davi. Mas Davi, mesmo ele sabendo que Deus já tinha escolhido ele honrou o seu rei até a morte. Um dia ele teve a chance de matar Saul, que estava lhe perseguindo com seus soldados. Mas ele não teve coragem, porque ele honrou quem estava acima dele. Então o que eu quero dizer para você, o que é que nós aprendemos com Davi? Que ele soube esperar o tempo de Deus. Ele ali, cuidando das ovelhas do seu pai e os seus irmãos como soldados, ele como um jovem humilde, mas ele nem sabia que Deus havia escolhido. Deus, ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus, ele escolhe as pessoas simples, as pessoas que dependem de Deus, as pessoas que buscam a Deus. Então Davi, ele reinou 40 anos, porque ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi perfeito, ele foi escolhido não para ser um pastor, mas para ser o rei de Israel. E ele reinou muito bem, ele foi fiel naquilo que ele pôde ser. Perfeito ele não foi, porque não tem ninguém perfeito. Mas eu quero te dizer que Deus, ele escolhe aqueles que sabem esperar, aqueles que são humildes, aqueles que confiam em Deus. Honre sempre quem está acima de você. Honre seu pastor, honre seus pais, honre seus líderes, honre seus professores, honre quem Deus colocar acima de você. Se você quiser ser grande, se sinta o menor, porque é assim que Deus ele faz, e Deus é assim que Deus ele age na vida das pessoas. Ele olha para o nosso coração, nunca esqueça disso. Tenha sempre um coração grato a Deus e saiba esperar o tempo de Deus, que Deus com certeza virá com grandes vitórias, com grandes bênçãos para nossas vidas. Fique com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus.